Diga, Deus é bom. Gente, estamos no último domingo, né? De janeiro. Deus é bom. Então, eu quero te falar uma coisa, né? Observa como está a sua vida. Faça algo radical para Deus esse ano. Não tenha as mesmas atitudes. Decida fazer coisas novas para o Senhor. Coisas que você nunca fez para Deus. Tem uma atitude aí de fazer. Porque eu sei que quando a gente faz coisas radicais, a gente vai experimentar coisas radicais do céu, amém? Gente, vou estar continuando a palavra que eu comecei há algum tempo atrás sobre a bênção sacerdotal. Então, eu fiquei no primeiro ponto vários domingos na bênção sacerdotal. Então, eu queria que, gente, eu me acostumei a olhar para cima e olhar embaixo, né? Aleluia. Eu vou ter que olhar para ali, né? Que o slide não está projetando aqui. Aleluia. Número 6, a partir do versículo 22 até o versículo 27. Número 6. Eu acho que vai projetar aqui. Eu acredito que Eduardo vai colocar aqui. Número 6, 22 ao 27. Vamos ler juntos? Disse o Senhor a Moisés: fala a Arão e a seus filhos, dizendo: assim abençoareis os filhos de Israel e dir-lhes: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel e eu os abençoarei. Então, coloca aí no versículo, no começo do versículo, né? O versículo 22 até o 24. Pode colocar aí. Gente, eu fiquei alguns domingos e tá aí. A bênção sacerdotal aí no YouTube. Você pode ir lá e recapitular, né? Só o primeiro ponto que eu falei sobre o Senhor te abençoe, porque essa bênção era Deus falando para Moisés dizer a Arão: olha, Arão, quero que você... Moisés, eu quero que você ensine a seu irmão, como sumo sacerdote, que ele passe meu coração para o meu povo. Que ele revele o que eu sinto dentro do meu coração pelo meu povo. O meu desejo para o meu povo. E a primeira coisa que Deus ensinou para Moisés, para ele falar para Arão, foi que a vontade de Deus é nos abençoar. Quem quer ser abençoado? Então, a primeira parte dessa bênção sacerdotal é: o Senhor te abençoe. E eu falei sobre 4 atitudes. Passei vários domingos falando 4 atitudes para você trazer a bênção do Senhor. Eu falei que a bênção de Deus aparece, se manifesta para nós através da oração. Falei que a gente atrai a bênção de Deus através do louvor. Também disse que nós atraímos a bênção de Deus através da honra. Uma pessoa honrosa, ela experimenta coisas sobrenaturais. O sobrenatural libera mesmo. A honra libera o sobrenatural. E a última coisa que eu falei do primeiro ponto foi que a obediência também libera a bênção de Deus. Então, 4 coisas. Quer ser uma pessoa abençoada? Você precisa orar. Você precisa ser uma pessoa que adora no meio de sofrimento, que louva. Você precisa ser uma pessoa de honra. Nunca vi uma pessoa honrosa trazer maldição. Gente, é tão séria a honra que muitas vezes tua vida profissional não rompe porque você é desonroso com seu pai e com sua mãe. Se você não trata seu pai e sua mãe com honra, com amor, com respeito, no mundo espiritual tu pode jejuar e ficar 40 dias só na água. Não vai ter rompimento na sua vida. Porque o que traz rompimento é a obediência. Então, saber as coisas só aumenta a sua responsabilidade. Né? É muito sério, a gente ouve a pregação. O que é que a gente está fazendo com a pregação que a gente está escutando? A gente está obedecendo? Então, uma pessoa que honra pai e mãe traz a bênção do Senhor. A Bíblia diz: olha, tudo te irá bem. E você vai ter uma vida longa. Se as coisas não estão rompendo, observe como você trata seu pai, sua mãe. Se você tem impaciência, grosseria, né? Então, seja obediente, honre, obedeça os princípios. E hoje eu quero falar sobre o segundo ponto, viu, gente? Eu passei
domingos falando sobre a primeira parte da vontade de Deus, que é nos abençoar. Quem quer ser abençoado? Amém. Seja uma pessoa de oração. Coloque seus pedidos diante de Deus. Não deixe a ansiedade dominar. Vai orar. A ansiedade é falta de confiança. E como se adquire a confiança? Orando. Mas sejam conhecidas diante de Deus. Não ande ansioso por coisa alguma. Mas vai orar. Vai orar que sai a ansiedade. Tu estás ansioso porque tu quer resolver as coisas do teu jeito. Vai orar. Coloca diante de Deus todas as tuas necessidades. Né? Então, a oração vai atrair a bênção. O louvor atrai a bênção. Quando você está com um sacrifício de louvor. Está sofrendo, mas está adorando. Deus, tu és bom. Quando você é honroso. Quando você é obediente. E hoje eu quero falar sobre o segundo ponto. Já que lá em Números, no capítulo 6, no versículo 24, né, o Senhor disse: o Senhor te abençoe e te guarde. Então a segunda coisa que Deus quer mostrar para nós, que Ele quer nos guardar. Deus quer nos guardar. Então, Deus deseja nos livrar, nos proteger do mal. Irmãos, essa palavra guardar significa vigiar, observar, prestar atenção, proteger. Então, Deus, Ele quer te proteger. Quem recebe essa palavra? Gente, a gente recebe tanto livramento de Deus, sim ou não? Sabe, quem viaja muito, Edinaldo, deve ter muitos testemunhos de livramento, né, Edinaldo? Quem viaja muito, a gente que viaja, meu Deus, quantos livramentos, porque o nosso Deus é um Deus que tem prazer em nos guardar. Ele quer nos proteger, né? Deus é um vigia. Salmo 121, versículo 7 e versículo 8. Diz assim: o Senhor o protegerá de todo o mal. Quem recebe essa palavra? Protegerá a sua vida. O Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada, desde agora e para sempre. Às vezes tem uma pessoa que perdeu o voo. Às vezes é um livramento de Deus. Às vezes até o carro quebrando. É um livramento. Você não sabe o que poderia ter acontecido. Tem coisas que acontecem que são livramentos do Senhor. Então, o Salmo 121, 7 e o 8 diz que Deus quer nos guardar, nos preservar, proteger de todo mal. Então nós, muitas vezes, temos uma visão tão errada de Deus. Não conseguimos ver a bondade de Deus em coisas ruins. A gente só vê a coisa ruim. Mas sabe, Deus é bom. Fala comigo, Deus é bom. Deus não tem intenção de destruir os teus sonhos. Nunca pense isso de Deus. Ele não é assim. A natureza de Deus é uma natureza boa. Amém? Quem é pai e mãe aqui, levanta a mão. Quantos de vocês acordam pela manhã e vocês ficam planejando como fazer o filho de vocês sofrerem? Se tiver algum pai assim, no final tu me procura para a gente orar por ti. Já que vai ter quarta-feira de cura, vai começar a sua cura interior, porque não é normal. Um pai e uma mãe, eles planejam um futuro para os seus filhos. Sim ou não? Por isso que às vezes pega no teu pé para tu estudar, passar de ano, fazer uma faculdade. Às vezes deixa de pagar as contas, assim, ficar folgado para pagar uma faculdade cara. Porque ele tem uma visão, quero que meu filho seja gente. E às vezes o pai que é sábio intervém. Sabe, irmãos, olha, enquanto seu filho mora com você, ele é solteiro, quem manda no seu filho é você, meu irmão. A responsabilidade, ele pode ter 40 anos. Ele tem idade, mas não tem maturidade, porque não vive a própria vida dele. Enquanto está debaixo do teu teto, a responsabilidade é tua. Como pai, como mãe. Então, se mora comigo, o cara está barbado, não interessa. Está debaixo do meu teto, você precisa obedecer às minhas ordens. Se tu não quiser obedecer, então, você vai ter sua independência. Quem entende isso? Essa é a verdade.
Então você é um bom pai, você vê que seu filho vai se desgraçar, tu vai intervir. Ele pode ficar chateado contigo. Não me importo, é pro teu bem. Deus é tão bom conosco que Ele intervém na nossa vida. Graças a Deus por isso, sim ou não? Meu Deus, obrigada pela sua gentileza e não deixar eu fazer o que eu quero fazer. Porque sabe, irmãos, se Deus abrir mão de você e deixar você fazer o que você quiser, tu não é mais filho dele. Porque se tu for filho, tu pode ser barbado 100 anos, papai vai te disciplinar. Porque papai ama filho. Se um pai eu e você somos limitados, a gente porque ama o nosso filho, ele pode ser velho, mas ele tem que, você vai obedecer, está na minha casa. Sou seu pai, eu não concordo com essa sua decisão. Porque seu filho mora contigo. Agora depois que tem a independência, não tem o que fazer. Se ele for sábio, ainda pede conselho. Agora se não for sábio, vai ter que sofrer muito da vida. Mas qual é o pai que vai ter prazer em ver um filho se desgraçar e não faz nada? Esse pai não está bom do juízo. Porque se for um bom pai, não deixa. Quem está concordando comigo? Porque é teu filho, mora contigo. Agora quando tem independência, não tem o que fazer, né? Só orar e jejuar. Meu Deus, intervém. Meu Deus, intervém. Meu Deus, intervém. Deus é assim. Se Ele não se preocupar mais com você, com suas escolhas e decisões, deixaste de ser filho, estás perdido. Mas se tu é filho, papai vai te dar uma pisa. Quando tu precisar, quando tu estiver surdo sem ouvir os conselhos do papai. Porque Ele te ama. Qual é o pai que não quer ver o futuro para o filho? Qual é o pai que não vai intervir na história do seu filho? Que não vai chamar para ter conversas, que não vai limitar coisas, que não vai dizer não, não quero, não concordo. Tu é filho, pode ficar assim, sapateando. É filho, obedeça. Quem está entendendo aqui? Agora, quando um pai abre mão, a desgraça está decidida. Está feita. Não é terrível isso? Se eu e você somos cuidadosos com nossos filhos, a gente tem falhas e muitas. Como é que eu vou pensar que Deus pensa coisas ruins sobre mim? Como é que eu vou pensar que Deus está planejando frustrar os meus sonhos, planejando fazer eu sofrer? Esse não é o Deus da Bíblia. O Deus da Bíblia sempre pensa o melhor de nós. Você às vezes está com uma atitude, não quer obedecer. Aí o Espírito Santo diz: filho, você não é assim. Tu é um cara obediente, sempre fosse, pare com isso. Não é assim? Deus sempre acredita. Eu fico perplexo, porque eu disse: Deus, se fosse eu não queria nunca fulano de tal. Pensa num cabra teimoso. A pessoa fala, mas não entende. E Deus não é assim, graças a Deus que Deus não é assim. Que pai é Deus? Paciente, mas não significa que Ele vai passar a mão sobre você. Não significa. Ele é paciente, mas Ele ao mesmo tempo é amoroso. Se você não obedecer, papai vai te disciplinar. Ele vai fazer isso, intervir nas suas escolhas e decisões. Se você é um filho que quer prosperar, você vai querer ouvir os conselhos do papai. Mas se você não escuta mais os conselhos e o pai deixa: quer me ouvir não, faz o que tu quiseres. Quer me ouvir não, faz o que quiser. A desgraça está determinada. Porque esse filho é rebelde. Mas Deus não é assim. Deus é insistente. Aí às vezes o filho é tão desobediente que Deus então, tá bom. Igual o pai do filho pródigo. Então vá. Mas aí a desgraça já estava feita. O pai já sabia que ia ser uma desgraça. Mas a dureza era tão grande que ele tinha que sofrer bem muito. Oh, minha gente, a gente não precisa que a desgraça aconteça na nossa vida para a gente ter um coração obediente. Não é verdade? Não precisamos. Porque o sábio ouve conselhos. Então, quando um pai abre mão, a desgraça está feita. Então, gente, Deus é um bom pai. Ele tem cuidado na sua vida. Então, Ele não fica pensando coisas ruins sobre você. Ele fica apenas querendo dizer: filho, não, filho. Essa atitude sua está errada. Não, querido, eu tenho um melhor para a tua vida. Até quando Ele diz: não, esse rapaz não é para você. Essa moça não é para você. Tu pode chorar bem muito, mas obedece, porque tu vai te surpreender com o melhor que Deus vai te dar. Eu me lembro, eu era apaixonada por um menino. Dos 12 aos 18. Me converti com 14, continuei gostando do rapaz. Nunca namorei com ele. Era aquela paixão só.
Um dia eu estava orando, buscando a Deus, jejuava pelo rapaz para ele se converter. E uma vozinha disse a mim: não, ele não é o melhor. Eu digo: oxi, sai de mim, voz. Ele é o melhor, sim. Eu quero ele. O Espírito Santo disse: não, não é. Chorei tanto, tanto nesse mundo. E aí descobri que o rapaz ficou noivo. Parecia que tinha morrido uma pessoa. Mas o Senhor disse: esqueça ele. Eu tenho o melhor para você. Um ano depois conheci Marcos, era meu amigo. Quando a gente se casou, estava casado mais ou menos há um ano e pouco, eu encontrei o rapaz que eu gostava desde 12 aos 18. Ele estava divorciado. Já tinha traído a esposa muitas vezes. Aquela destruição, o Espírito Santo falou para mim: ainda bem que você me obedeceu. Olha com quem você casou. E eu disse: meu Deus, obrigada. Chorei tanto, sofri tanto, mas é melhor sofrer e obedecer do que desobedecer e ver a desgraça. Então mesmo quando você chora com o não de Deus, Deus diz não. E se você for obediente, eu aconselho você, obedeça. Depois tu vai ver, vale a pena sofrer, renunciar às nossas vontades e obedecer, porque Deus deseja o melhor. Nem se compara. Marcos, meu Deus, digo: Senhor, obrigado pelo livramento. Obrigado pelo livramento. Obedecer. Mesmo quando a gente não entende, e sofre, e chora, e renuncia. É o amor da minha vida. O amor da sua vida precisa ser Jesus. Jesus. Então, como é bom obedecer. Então, nosso Deus é um Pai bom. Fale comigo, é um Pai bom. Ele tem prazer em nos guardar. Por isso que Ele fala: não faça isso. Essa escolha está errada, porque Ele é Pai. Ele é um bom Pai que intervém. Mas se Ele disser assim: faça o que tu quiser, a desgraça está determinada. Sofrimento e dor. E Jesus diz, Mateus 7, 11: se vocês, apesar de serem maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está nos céus dará coisas boas às que lhe pedirem. Deus, olha, se você que é uma pessoa cheia de defeito, planeja coisas boas, imagine o Pai Celestial. Então não tenha essa visão que Deus está planejando o mal contra você. Não, quando Deus diz não, não quero isso, é porque Ele é um bom Pai. Ele vai te abençoar. Eu sou prova viva disso. Porque na hora eu não entendia. Tu sabe, uma paixão do adolescente é avassaladora. De 12 aos 18, mas Deus nunca deixou eu namorar com esse rapaz. Porque Deus me guardou. E eu sofri para obedecer. Sabe o que é obedecer a pulso? Foi eu. Mas como é bom obedecer a pulso. Depois eu vi a bênção que Deus tinha para mim. É melhor obedecer do que sacrificar. Porque Ele é um bom Pai até quando Ele diz não. Até quando Ele fala essas coisas que a gente não gosta. Romanos 8, 28. Coloque aí. E sabemos que tudo quanto nos acontece está operando para o nosso próprio bem. Se amarmos a Deus e estivermos ajustados aos seus planos. Eu achei essa versão da Nova Bíblia Vida muito forte. Se amarmos a Deus, tudo que nos acontece vai cooperar para o nosso bem. Mesmo as coisas ruins. Romanos 8, 28, na versão atualizada, diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem. Coopera nada, pastora. Como é que a morte vai cooperar? Como é que Deus deixa uma pessoa que eu amei, que eu amava, morrer? Como é que pode um Deus bom deixar alguém, esses dias mesmo de morte de crianças, como é que Deus é bom e deixa bebês morrerem afogados? Que Deus é esse? Por que Deus fez isso? Deus não fez isso. Deus é bom. Então, por que Deus permite que coisas ruins aconteçam? Sabe por quê? Porque a terra Ele deu aos homens. Lá no Salmo 115, 16 diz: os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu-a Ele aos filhos dos homens. Quando Deus deu a terra a Adão, a responsabilidade de tomar conta era de Adão. Adão, quando escolheu desobedecer, ele então deu a terra para Satanás. Jesus disse: o príncipe desse mundo, mas olha aí, o príncipe desse mundo, mas ele não tem nada a ver comigo. Não tem nada
comigo. Nada ele tem em mim. 1 João 5,19 diz: sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Então por que as coisas ruins acontecem? Porque a terra foi dada aos homens e os homens deram a terra para Satanás. Então não é a vontade de Deus que tenha morte, não é a vontade de Deus que tenha doença, câncer, não é a vontade de Deus que tenha sofrimento. Deus não nos criou para isso. Mas por que acontece? Porque o homem, Adão, e nós estávamos em Adão, o homem escolheu fazer sua própria vontade e não obedecer a Deus. Gente, toda vez que a gente escolhe fazer o que a gente quer e não escolhe sofrer, sacrificar, obedecer sem vontade, toda vez que a gente diz: não, Deus, eu não quero obedecer, não quero isso não, vou fazer o que eu quero, a desgraça está determinada. Toda vez que você quer a sua vontade e não a de Deus, se prepare para o sofrimento. Então não é a vontade de Deus que haja morte. Deus não planeja matar ninguém, nem que alguém adoeça, que sofra. Não, mas são consequências de um mundo caído. Porque o pecado entrou. Por isso que Jesus lá na cruz, ele teve que pagar o preço do pecado, que era a morte, para quebrar a maldição eterna da morte. Hoje ainda pessoas morrem, gente crente, mas vai chegar um dia que os corpos não mais morrerão, porque ele vai vir a segunda vez, e as pessoas que estiverem na terra vivos serão arrebatados, e a morte foi vencida para sempre. Mas até a segunda volta de Jesus, ele disse: toda a autoridade foi me dada no céu e na terra. Ele tem autoridade. Nós recebemos vida eterna. Não temos mais a condenação da morte eterna, mas a morte ainda está por aí. O sofrimento ainda está por aí, como consequência. Mas ele veio intervir como bom pai, porque ele não nos criou para a morte eterna, não foi para o inferno. Deus nos criou para ter vida eterna. Então o pai interviu e não deixou seus filhos ser eternamente condenados. Jesus veio, pagou a nossa morte e nos tirou dessa maldição. Então, quem entrega a vida a Jesus não morre para sempre. Morremos fisicamente, mas eternamente estamos vivos. Porque o Pai interviu. Amém, queridos? Que Pai é esse? Mesmo filhos com natureza rebelde, eu te amo, eu vou intervir. Mas o preço foi alto. Foi a morte do seu único filho, para resgatar filhos rebeldes e transformar em filhos de Deus. Recebemos através da obediência de Cristo uma nova natureza, a natureza de filhos. Então as coisas trágicas acontecem, não é porque Deus está planejando. Pelo contrário, quando Satanás ainda consegue atingir você, Deus faz alguma coisa, ele intervém. Ele faz alguma coisa cooperar para você. Às vezes sua vida estava na prostituição, você é cego, nas drogas, na bandidagem. Aí Deus intervém, tira você das drogas, você nasce de novo. Às vezes você cometeu tantos erros: pastora, a minha vida era uma destruição. Pois sabe o que Deus faz? Usa a tua história vergonhosa e trágica para dizer para outras pessoas: tem jeito para você. Ele mudou minha vida, ele pode mudar a sua. Só Deus pode fazer isso. Estão entendendo, irmãos? Fazer a nossa história de erros e fracassos cooperar para ajudar outras pessoas. Como Deus é maravilhoso, porque Ele é um Deus bom. Ele quer nos guardar, nos livrar. Mas quando acontecem situações, Deus intervém. A Bíblia diz lá em João 10:10, Jesus dizendo: o diabo veio somente. Eu acho essa palavra muito forte, somente. Olha, qual é a função do diabo? 3 funções, somente 3. Primeiro, roubar teus sonhos, tudo da tua vida. Segundo, matar. Terceiro, destruir. O diabo veio somente para roubar, matar e destruir. Então, tudo que é de ruim, o diabo veio para roubar, matar e destruir. Mas Jesus disse: mas eu intervi como um bom pai, mas eu vim para vos dar vida. Eu vim trazer vida onde há morte. Eu vim trazer restauração onde há destruição. Então nós precisamos confiar no que a Bíblia diz. Mesmo quando coisas ruins acontecem, Deus é um bom pai, Ele intervém. Podia ser pior.
Podia ser pior, se ele não intervisse. Quem está entendendo aqui? Porque ele é um pai que não desiste dos seus filhos. Então, quando vem situações difíceis, então Deus faz acontecer aquela tragédia. Se você tem uma boa atitude, se você se humilha diante da poderosa mão de Deus, essa tragédia vai cooperar para tu ser uma pessoa cheia de fé, transformada, contar a tua história, para que haja mudanças profundas. Vocês estão entendendo? Porque quando uma pessoa passa por uma situação, ela tem autoridade para ajudar outros. Eu passei, cara, tu vai passar também. Até essas coisas ruins, Deus usa para nos transformar, nos amadurecer, se a gente tiver uma boa atitude de se submeter, de se humilhar. Então, seremos transformados. Por isso que quando uma pessoa está sofrendo muito, se ela tiver uma boa atitude, a glória de Deus vem de uma medida poderosa. Quando você vê aquela pessoa, ela é mais cheia da glória, mais cheia de experiência, mais cheia de fé, porque ela passou, porque ela teve uma boa atitude. O ruim, quando as coisas ruins não param e você nunca sai daquele nível de sofrimento. Gente, se a tua história não está saindo do sofrimento, é ano após ano, tem alguma coisa errada. Vai orar. Talvez tu não esteja tendo boa atitude. Porque o tempo da prova para os filhos de Israel era 11 dias, irmãos. Era para eles passarem pelo deserto para adorar e tomar posse. Mas a má atitude de não corresponder a Deus, de não ver Deus como um Deus bom, mas só de murmurar. Eles ficaram 40 anos e morreram lá. A vida não mudou. Se as coisas não estão mudando para você, vai entrar em crise, jejuar, meu irmão. Pega a Bíblia. Talvez tu precise ouvir Deus. Por que Deus? Minha vida não para disso. Ano após ano. O que está acontecendo? Tu tem que ouvir. Ou tu está tendo atitudes erradas, posturas erradas. Tem um tempo para essa prova. Toda prova tem um tempo. Sim ou não? Quem vai determinar o tempo? Quem é? Diga, sou eu. Se você não muda suas reações e posturas, tu não vai sair dessa situação. Porque se eu não mudar meu coração, a atitude, essa situação não é mudada. Quando Deus não muda uma situação, é porque eu não mudei o meu coração. Quem está entendendo aqui? Deus é bom. Ele quer ver você sempre na mesma situação, não. Então você precisa pedir a Deus. Deus, estou fazendo alguma coisa, estou tendo alguma postura. Você vai buscar. Se é questão só de tempo, que às vezes a demora é para tratar o teu caráter, o teu temperamento, as tuas motivações que estão erradas, as tuas intenções. Você precisa mostrar a Deus, olha, veja se tem em mim algum caminho mau. Porque a demora de Deus transformar Moisés 40 anos. Antes dele ir libertar o povo foi 40 anos. Ele tinha 40. Mas ele ficou 40 anos sendo tratado para que ele pudesse ter um encontro com Deus e começar o chamado. Mas será que precisa passar 40 anos? Fiquei pensando, meu Deus, foi 40 anos para ele corresponder. E ser chamado para libertar o povo. Jesus cumpriu o chamado em 3 anos e meio. Então tá, nós temos que verificar. Quanto mais meu coração é duro, mais eu vou ficar na prova. Mas as circunstâncias não vão mudar. Tenho que buscar, só Deus pode te dizer o motivo da demora, da resposta. Talvez tu não esteja preparado ainda. Porque tem gente que está orando por algo. Se acontecer, tu vai se desviar. Tu vai se ensoberbecer. Tu não tem estrutura para dar honra a Deus. Tem um mistério aí, entendeu, irmãos? Às vezes Deus não responde, às vezes, algumas orações nossas, porque nós não temos estrutura. Nós ainda estamos prontos e preparados. Quem está entendendo? Então, você precisa orar. Senhor, me ajude a corresponder. O que é que está acontecendo comigo? Eu quero cooperar. Porque toda essa dificuldade financeira, toda essa dificuldade que eu estou passando, seja familiar, seja na saúde, qualquer área. Mas pastora, fulano é tão bom e morreu.
Por que morreu? Eu não sei. Não é verdade? Como é que eu vou dizer a resposta? Mas eu sei que mesmo quando acontecem situações assim, Deus faz cooperar para o bem. Às vezes a reconciliação de pai com filho, reconciliação numa família, salvação de alguém. Precisava Estevão morrer, mas a morte dele trouxe salvação de Paulo. Foi uma semente. Cara íntegro, o cara pregando o evangelho. Mas algo aconteceu para o bem. E não foi apenas de Paulo. Há 2000 anos nós estamos com as epístolas de Paulo, 13 cartas. Mas teve uma semente, foi a morte de um inocente, Estevão, homem de Deus. Então, coisas que a gente não entende, mas a gente precisa confiar, Deus é bom. E essa situação vai estar cooperando para o meu bem. Tem que ter confiança na palavra. Mas muitas vezes nós temos uma visão tão errada de Deus. E nós precisamos pedir ao Senhor, se revele a mim. Eu preciso conhecer quem o Senhor é. O Senhor está no controle, sim. O Senhor está. Eu me lembro de Noemi, depois leio o livro de Ruth. Ruth saiu com o marido dela, talvez tenha sido uma decisão errada. Estava tendo fome em Belém. Eles então se desesperaram, foram então para Moabe. Lá em Moabe morreu o marido de Noemi e os 2 filhos. O coração dela ficou péssimo. Leia lá, Ruth. Ela estava amargurada com Deus. Deus está irado comigo. Estendeu a mão dele sobre mim. Não me chame de Noemi. Eu sou Mara, uma mulher amarga. Mas sabe o que aconteceu? A atitude dela, mesmo amarga, eu vou voltar para Deus. Ela estava em Moabe. Ela voltou para Belém. A Bíblia diz que ela estava pobre de marré. Com a sua nora Ruth. Numa miséria. Uma viúva. Sem sustento, sem nada. Mas ela mesmo amargurada, ela foi para a presença de Deus. Deus, cure minha amargura. Estou chateada com o Senhor. O Senhor levou meu marido, meus 2 filhos. Como é que pode? Que Deus bom é esse? Imagino que ela estava péssima. Lave meu coração, porque o Senhor é bom. A tua palavra diz que o Senhor é bom. E aquela mulher foi restaurada, porque ela teve a postura correta no sofrimento. Ela poderia ter ficado lá em Moabe, amargurada, revoltada, desviada. Mas no sofrimento ela foi buscar a Deus. E Deus restaurou a vida dela. Então ela podia ir lá passar o resto da vida. Deus, Ele é bom. Depende muito da sua atitude diante do sofrimento. Não, ela não entendeu porque morreu meu marido, meu senhor, eu não sei. Só sei que ela foi usada por Deus. E ela recebeu nos braços, como se fosse um netinho, que se tornou, Ruth se tornou a bisavó do rei Davi. E Noemi fez parte da história de Ruth. No sofrimento, Deus fez cooperar para exaltar o nome dela. Está na Bíblia o nome de Noemi. Porque ela teve uma boa atitude, buscar Deus no sofrimento, ao invés de murmurar e se revoltar. Então, nós temos que tomar posição, entender, Deus quer nos guardar, Deus é um Deus bom, tem prazer em nos proteger. Mas quando situações ruins acontecem, Deus está no controle. Ele vai fazer cooperar para o seu crescimento, para a sua transformação, para esticar a tua fé. Deus está te chamando para perto. Vai buscá-lo. Deus não quer que você passe mais um ano na situação que você está. Andando em círculo. As mesmas coisas, as mesmas provas, a mesma luta. Está na hora de você ir buscar o Senhor e se humilhar. Qual é a atitude que eu tenho que mudar? Quem está entendendo isso aqui? Porque Deus é bom. Ele quer nos guardar. É a vontade dEle. Lamentações 3, 31 a 33. Diz, o Senhor não rejeitará para sempre. Pois ainda que entristeça alguém. Ainda que você fique triste com Deus por alguma situação. Está acontecendo na tua vida. Alguma coisa ruim. Alguma coisa que não muda. Deus não entristece alguém de bom grado. Ele usará de compaixão segundo a grandeza das suas misericórdias, porque não aflige nem entristece de bom grado os filhos dos homens. Deus não fica contente quando tu está sofrendo. Deus quer uma mudança na tua postura. E nós, muitas vezes, pela nossa postura errada,
impedimos os milagres do Senhor. Por não nos humilhar e buscar saber qual é a reação que eu devo ter. Olha que aqui diz Salmo 91, 14. Porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei. Pô-lo-ei a salvo, porque conhece meu nome. Versículo 15, 16, lá do Salmo 91. Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta. Na adversidade estarei com ele. Às vezes Deus não nos livra da adversidade. Mas Deus disse, se tu clamar a mim, eu vou estar contigo na adversidade. Vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Vida longa lhe darei e lhe mostrarei a minha salvação. Amém, irmãos? Eu acho tão lindo Deus, porque Ele é um Deus bom. Sempre você vai encontrar Deus dizendo, se tu se apegar a mim, eu vou te responder. Se você se apegar a mim, eu vou mudar a tua história. Se tu se apegar a mim... Ai, irmãos, precisa se apegar, sabe para quê? Para ter as reações corretas. Porque Deus quer te livrar, te abençoar, te guardar de todo o mal. Olha esse versículo, em Provérbios 3:6. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. A palavra endireitar, irmãos, é uma palavra lá no hebraico, iachá. Significa tornar direito, correto, agradável. Ou seja, Deus irá corrigir o caminho dos seus servos fiéis para que não erre a direção. Eu fiquei tão emocionada. Deus diz, filha, quem se apega a mim com amor, quando quer tomar uma decisão errada, eu não deixo. Se a pessoa se apega a mim com amor, eu vou corrigir o caminho do meu filho. Eu vou mostrar a ele a direção certa, para ele não errar a direção. Que Deus tão bom, amém, irmãos? Que Deus maravilhoso. Terceira coisa, é o terceiro ponto. Deus quer se revelar. Diga, Deus quer me guardar. Fale comigo, Deus quer me guardar. Ele é bom, Ele quer te proteger. Ele quer te abençoar. Mas mesmo que você esteja sofrendo e as respostas não estejam acontecendo, Ele faz cooperar coisas ruins para te transformar. Para você se tornar uma pessoa melhor, se você buscá-lo de verdade. Se você se humilhar. O que é que está acontecendo? Por que minha vida não muda? Por que essas coisas não mudam? Vá buscar o Senhor. A terceira coisa é, Deus quer se revelar. Eu fiquei tão emocionada com esse texto. Números 6, 25. Senhor, faça resplandecer o rosto sobre ti. Sabe o que significa resplandecer o rosto? Fazer aparecer, brilhar, ser mostrado a luz, manifestar-se. Ou seja, ser revelado em seu verdadeiro caráter. Mostrar, sabe? Deus, Ele quer se mostrar a você e a mim. Ele quer revelar quem Ele é o prazer dEle. Deus quer que eu e você possamos conhecê-lo intimamente. Ô irmão, você acredita que até o sofrimento Deus usa para o nosso bem, para Ele se revelar a nós? Para Ele se revelar, Deus quer se revelar. Você conquistando coisas, os milagres acontecendo. Porque tem gente que quando recebe os milagres, abandonam Deus. Perde de ter revelação. Mas quando você se apega a Ele, Ele começa a se revelar a você nos fracassos ou nas vitórias. Ele quer se revelar. Eu achei lindo esse texto, Isaías 41, 8. Olha o que está escrito. Você, porém, ó Israel, meu servo, Jacó, a quem escolhi. Vocês, descendentes de Abraão, meu amigo. Quem quer ser amigo aqui de Deus? Eu quero ser amiga de Deus. O desejo do coração de Deus é que eu e você sejamos amigos dEle. E às vezes é no sofrimento que a gente aprende a ser amigo. Passando, às vezes, privação financeira, provação, decepção, situação difícil. Deus, Ele até permite isso, mas Ele não deixa isso nos destruir. Ele quer se revelar no meio de tudo isso. Foi Deus que procurou Abraão. A Bíblia diz que quando Abraão tinha 75 anos, Deus chamou ele. Quer ser meu amigo? Eu quero que você seja meu amigo, rapaz. Ande comigo. Quero me revelar a você. Quando chega no capítulo 18 de Gênesis, irmãos.
No capítulo 12, Deus chama Abraão para andar com ele. Saia da sua terra e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Anda comigo. Tu vai ser meu amigo. E a primeira coisa que aconteceu, ele obedeceu. Não obedeceu 100%. Teve consequências da desobediência. Quando chega no capítulo 18, eu acho tão lindo. Deus diz assim: esconderei de Abraão o que estou para fazer. Abraão será o pai de uma nação grande e poderosa. E por meio dele, todas as nações da terra serão abençoadas. Gênesis 18, 17, 18. Eu achei tão lindo. Estava lá, o pai veio com os anjos para destruir Sodoma. Estavam conversando. Eu não posso esconder dele. Ele é meu amigo. Ele está andando comigo e ele vai ser meu amigo. Eu não posso esconder as coisas do meu amigo. E aí, Deus vai falar para Abraão que ia destruir Sodoma. Ele vai ser meu amigo. Estou treinando ele. Estou observando tudo que eu falo com ele. A obediência dele. Eu não posso esconder nada para o meu amigo. E então Deus conta o que vai fazer. Deus sempre está procurando amigos. Mas saiba, para ser amigo de Deus, você vai ser provado. Porque não só é dizer, eu quero ser amigo. Vai ter testes. Testes que vai te custar. Que vai revelar o seu coração. O nível do seu quebrantamento. O nível da sua obediência. O nível da sua submissão. Vai vir testes para ver se realmente você está pronto para ser amigo de Deus. De humilhação. Se tu diante de justiça vai se humilhar. Ou se você é uma pessoa cheia de direito. Cheio de direito não pode ser amigo de Deus. Para ser amigo de Deus tem que ser muito quebrantado. Morrer para si mesmo, para se tornar amigo. E aí Deus disse, eu tenho planos grandiosos para Abraão. Vou fazer um teste com ele para ver se ele realmente está disposto a ser meu amigo. Lá em Gênesis 22, a Bíblia diz que Deus testou. Provou Abraão. Mas não foi uma prova simples. Porque para ser amigo de Deus não é qualquer prova, viu, irmãos? É a prova. É a prova dos desejos do teu coração. Se tu está disposto a entregar tudo, a obedecer. Às vezes é seu direito. Vai pedir perdão a fulano. Não vou nada. Tu quer ser meu amigo? Estás disposto a renunciar a teus direitos? Sim, a pulso eu vou. Não importa se é a pulso, se é com vontade, obedece. Porque a obediência para Deus é inegociável. Quem quer ser amigo de Deus precisa obedecer. Se tu não obedece nas pequenas coisas, você não vai obedecer nas grandes. E dependendo daquilo que Deus tem para você, como Deus tinha uma coisa muito grande, que era abençoar as nações da terra, através de um homem, a prova foi grande. Ora, Abraão, me dê seu filho, que você esperou 25 anos. Filho da promessa. Suba no monte e sacrifique ele a mim. Foi fácil essa obediência? Quem acha que ele não sentiu nada? Quem acha que ele chorou muito? E Abraão é gente como eu. Quantas vezes Deus já falou coisa comigo que eu fui obedecer a pulso? Não importa, eu posso gemer. Mas é importante obedecer. Com vontade ou sem vontade. Você acha que foi fácil para Jesus obedecer? Foi fácil? Hebreus capítulo 5, se eu não me engano, diz que com forte clamor e lágrimas, afaste de mim, ele chorou, a Bíblia diz. Mas não seja feita a minha vontade, mas sim a tua vontade. Sim, Senhor. Jesus chorou, mas ele renunciou à vontade dele, pela vontade do Pai. E a prova de Abraão foi grande. A Bíblia diz que quando chegou no versículo 11 e 12, irmãos, é muito forte. Que ele viu a disposição, a atitude de obedecer. Eu imagino que o coração dele estava acabado de subir naquela montanha. O menino sabia, mas ele sabia. E quando chega lá em cima, o menino aceita ser sacrificado. Que temor tinha Isaac. Por isso que o nome de Isaac significa o temor de Isaac. Isaac significa riso. Mas ele aprendeu a temer tanto a Deus através do pai dele, que ele deixou ser amarrado e subiu no altar. Como Jesus, né? Ele se deixou ir para a cruz. Então, Abraão é um tipo do coração de Deus, né? Do Pai. Então, ali,
Quando ele obedeceu, pegou aquela faca para matar o próprio filho, do céu lhe bradou o anjo do Senhor. Anjo aqui com letra maiúscula, era o próprio Senhor. No versículo 11. Abraão! Abraão! Ele respondeu, eis-me aqui. Então lhe disse, não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhe faças, pois agora eu sei. Irmãos, olhem. A obediência mostra o nosso coração. Não são as nossas palavras. Deus não se comove com o que você fala para Ele. Deus se comove com as tuas posturas. Diariamente. Eu amo você, Deus. E você nunca tem tempo a sós com Deus. Nunca pega a sua Bíblia. Isso é um amor de palavras. Porque amar é atitude. E aí ele disse, agora eu sei. Agora eu sei. Que você teme a Deus, porquanto não me negaste o filho, teu filho único. Então, existem atitudes, irmãos, que custam um preço alto de renúncia, de obediência. Mas sabia de uma coisa? Se tu faz alguma coisa radical como tu nunca fez para Deus, vai haver um romper de Deus na tua vida. Se você sempre age do mesmo modo com Deus, sem um sacrifício, sem uma renúncia, sem uma dor, sem fazer algo que não te custa. Se não custa para ti, não tem valor para Deus. Se é fácil para ti, não tem valor. Mas aquilo que custa, a obediência, a renúncia, sabe? Quero te falar uma coisa, esse ano, disse Deus, eu quero fazer coisas que eu nunca fiz para o Senhor. Nunca fiz para o Senhor. Aí a menina disse assim, mãe, vamos fazer um jejum de refrigerante? Eu já jejuei. 21 dias de refrigerante. Ele fez, não mãe, vamos gerar um ano. Eita Jesus. E nós estamos aí na campanha de um ano. Nunca tinha feito isso. Mas eu disse assim, o Senhor me ajude a fazer coisas radicais para o Senhor. Que me custem. Sabe por quê? Porque existe algo que quando você faz, se te custa de maneira radical, para mim, vai haver um romper. Vai haver um romper. Tu tem que orar pela tua vida. Se tu está sempre na mesmice, uma pessoa na média, faz o que todo mundo faz, tua vida é assim mesmo. Mas se tu quiser um romper, tu precisa fazer algo que tu nunca fizesse. Talvez um jejum que tu nunca fizesse. Talvez uma obediência que tu nunca fizesse. Talvez uma renúncia. Talvez procurar alguém se humilhar. Talvez você seja muito orgulhoso e orgulhosa. E você vai lá. Nunca fiz isso, me humilhar. Faça. Faça coisas radicais, porque há um poder quando você faz algo que custa um preço para ti. Se tu nunca faz nada para quem está custando um preço, não há um romper. Quem está entendendo essa palavra aí? E aí, irmãos, Deus pediu a ele algo que custou. Foi algo radical. Mas também, o que ele recebeu, o romper de Deus veio sobre Abraão. Depois lê o capítulo 22. Agora eu sei. Ali foi selado uma nova história, um novo tempo, um novo nível. Talvez tu está precisando fazer algo radical. Sai da mesmice para se tornar amigo de Deus. Sabe? Tem um versículo lá em Amós 3,7 que diz, certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos profetas. Sabe quem é profeta, irmãos? É uma pessoa que ele ouve o Senhor. É um porta-voz de Deus. Eles eram instrumentos diretos para comunicar a mente e a vontade do Senhor. Mas eles pagavam um preço. De renúncia. De obediência. Então, eu quero experimentar um novo nível. Tu está fazendo o que radical? Na tua vida espiritual. Está fazendo alguma coisa radical que Deus diz, pare agora! Chamou a atenção de Deus. Uau! Cara, a minha maneira de palavra não é, poxa vida. Na atitude de obedecer, sofrendo. Fez o que eu mandei, mesmo sem querer, sem ter vontade, mas fez. Isso chama muita atenção de Deus. Sabe, Deus quer trazer coisas novas para as nossas vidas, amém? Então, eu acho tão lindo porque Deus disse, Abraão, meu amigo. Para se tornar amigo de Deus, meu irmão,
Quer se tornar amigo? Seja radical em obedecer, em ouvir a voz dele. Fazer coisas que você não tem costume de fazer, que vai te custar um preço de renúncia. Outro homem que foi amigo de Deus foi Moisés. Êxodo 33:11 diz que o Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com seu amigo. Mas olha o nível de consagração, de obediência. Jesus disse lá em João 15:14: vocês serão meus amigos, se fizerem o que eu ordeno. Se você for uma pessoa obediente, então vai buscar o Senhor. Descubra o que é que está travando você. O que não faz você romper? Porque Deus quer te levar para um nível mais profundo nele. Deus quer se revelar a você. Amém, irmãos? Deus tem coisas boas sobre você. João 15, versículo 16. Já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz. Em vez disso, eu estou chamando você de meus amigos. Eles saíram de um nível. Foram crescendo. Na correção, na obediência. Aqueles discípulos carnais, complicados. Aí Jesus disse assim para eles: vocês estão crescendo. Estou vendo a mudança de vocês. Vocês estão correspondendo a mim. Então, vocês não apenas são meus servos. Estou promovendo vocês para serem meus amigos. Porque eu compartilho meu coração com vocês. Deus quer compartilhar o coração dele, te levar num nível mais alto. Sai desse lugar de comodismo. Seja radical em algo. Vá buscar Deus. E vou fazer Abraão meu amigo. Eu tenho um grande chamado. Abraão, sacrifica teu filho. E Deus ficou observando. O cara foi lá, sofrendo. Agora eu sei que homem você é, da minha confiança. Obedeceu com lágrimas. Renunciou à sua vontade. Ah, irmão, você quer crescer espiritualmente? Sai desse nível. Está na hora de você mergulhar em Deus. E estar disposto a dizer o que é que está acontecendo comigo que eu não rompo. Em nenhuma área da minha vida, estou empancado. Eu não saio desse lugar. Por que, Deus? Me mostra. Talvez seja uma humilhação mais profunda, um quebrantamento mais profundo, uma renúncia mais profunda. Talvez seja algo que Deus quer. Mas só Ele pode te dizer, para romper na tua vida. De uma coisa eu sei. Deus quer mudar a tua sorte. Jeremias 29, 13, 14. Buscar-me-eis e me achareis. Quando você se cansar de ser você mesmo. Quando você se cansar desse nível raso que você se tornou. Quando você disser assim: eu quero, Deus, tudo que o Senhor tem. Quero corresponder. Eu quero fazer tua vontade. Eu quero ir avançar, eu quero crescer. Ele disse: olha, quando você me buscar de todo o coração, eu vou me deixar achar. E eu vou mudar a tua sorte. Quem quer algo do céu mudando a sua vida? É hora de você, sabe? Deus, as minhas posturas estão te entristecendo. Minha reação está te entristecendo. Estou te desobedecendo os teus princípios. O que é que está acontecendo comigo? Salmo 27, 8, Davi disse: quando tu disseste, buscai o meu rosto, o meu coração te disse a ti, o teu rosto, Senhor, buscarei. Eu vejo o Senhor chamando a mim e a você esse ano, 2024, para algo radical. Fique em pé. Davi disse: sim, Senhor, teu rosto eu buscarei. Salmo 27, 8. Sim, Senhor, teu rosto eu vou buscar. Feche os seus olhos. Sabe, irmãos, tem pessoas aqui que estão paradas, paralisadas. Mas Deus tem algo do céu para romper esse ano na sua vida. Quem crê que o Espírito Santo está aqui nesse lugar? Mas se você buscar o Senhor de todo o coração, se humilhar,
se humilhar para ouvir a voz de Deus, se você se humilhar, se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar. O segredo é a gente se humilhar, viu, irmãos. Se tu não está rompendo, nem crescendo, nem avançando, é hora de se humilhar. Feche os seus olhos. Você que está precisando de uma mudança radical na sua vida. Você que tem clamado por algo novo. Em todas as áreas. Não é apenas espiritual, é financeira. É profissional, é emocional, sentimental, ministerial. Um romper. Você precisa se humilhar. E buscar ouvir a voz do Senhor. Renúncias radicais. Entregas radicais. Uma obediência radical. Um rompimento é liberado, irmãos. Porque Deus quer fazer resplandecer o rosto dele. Deus quer se revelar. Deus quer nos levar além. Se você puder orar em línguas. Espírito Santo, venha. Não queremos continuar os mesmos, no mesmo nível, ano após ano. Vou me entregar totalmente. Senhor, ajude-nos a ouvir a sua voz.